Olá, meu nome é Edwin Luiz e em mais essa videoaula do PET de Ciência da Computação eu vou falar um pouquinho para vocês sobre subrrotinas, ou mais conhecido como funções. Quando a gente fala em função, a gente já lembra daquelas vistas no ensino fundamental, ensino médio, que são as funções matemáticas, que nada mais nada menos geravam um resultado a partir de um valor que a gente atribuísse à variável. A gente também tinha a definição de domínio e do contradomínio da função. Na computação não é muito diferente. As funções também geram saídas de acordo com entradas que são dadas. A declaração de uma função é bem simples. É composto pelo seu nome, entre parênteses, os parâmetros passados, que equivalem ao x de uma função matemática, e o tipo do retorno, que se refere ao conjunto a que pertence a resposta dada pela função. Por exemplo, uma função pode responder com um valor inteiro, um valor real, ou talvez qualquer outro tipo que seja determinado pelo programador. Entre chaves, ocorre o bloco de código, a parte mais massiva do algoritmo, que ao final ocasionará um retorno. Aqui embaixo, vemos uma aplicação dessa declaração, uma subrrotina denominada ocorrências letra A, que tem como argumento uma palavra, que é um vetor de caracteres, podemos tratar como uma string. Como esse é um exemplo bem simplificado, a única funcionalidade dessa subrrotina é calcular a quantidade de aparições da letra A em uma determinada palavra. Como quantidade é um valor do tipo inteiro, temos que o tipo de retorno dessa função é int. A gente pode ver agora o código que representa essa funcionalidade. Aqui a gente pode perceber que o código está todo descrito na função principal. Para a criação da função ocorrência letra A, a gente coloca ela antes da função principal e apenas copia essa funcionalidade para dentro da função. Percebamos que a assinatura é a mesma que a gente usou na apresentação e que o código foi apenas copiado da função principal. Porém, podemos ver que ao final temos a atribuição de um valor de retorno. Podemos agora fazer alterações na função principal para que ela faça a chamada da função ocorrência letra A. Voltando à apresentação, para que serve dividir seu código em tantas subrrotinas? Um fator primordial é a redução do tamanho do código, porque uma vez que você divide o seu algoritmo em subrrotinas, você evita que se repita desnecessariamente uma codificação que utilize a mesma funcionalidade. Além disso, quando você quiser alterar alguma parte do seu código, você não precisará sair procurando em todo o código um trecho em que se repete a sua funcionalidade. Basta apenas modificar a sua função. Isso ajudará drasticamente no melhoramento do desempenho da manutenção. No que diz respeito à leitura e interpretação, um ponto que se vale ressaltar é a utilização de nomes explicativos nas suas subrrotinas. Isso ajuda ao código se tornar mais legível. E outra vantagem importante é a divisão do seu código em módulos, que veremos mais tarde na apresentação. O escopo das variáveis diz respeito
a visibilidade de uma variável dentro de uma função, ou seja, se ela pode ser acessada e alterada dentro do escopo da sua subrotina. Sendo assim, as variáveis podem ser classificadas em variável local e variável global. Vejamos uns exemplos. No nosso algoritmo, podemos perceber a presença de algumas variáveis locais à função ocorrência letra. Essas variáveis são I e QTD. Elas são locais por serem declaradas internamente à função, logo só poderão ser acessadas dentro do seu escopo. Assim, não poderão ser acessadas, por exemplo, da função main. As variáveis globais, por sua vez, são definidas fora do escopo das funções. E dessa forma, poderão ser tanto usadas e alteradas dentro da função ocorrências letras quanto da função main. No tópico de chamada de funções, podemos ressaltar que uma subrotina pode ser chamada como parâmetro de uma outra função. Assim, o valor de retorno daquela mais interna servirá à função mais exterior. Um exemplo disso nós já havíamos produzido anteriormente, quando ocorrência letras foi usado de argumento para outra função, printf. Não podemos esquecer que o retorno da função também pode ser armazenado em uma variável do tipo adequado. Quando falamos em recursão, lembramos que é a utilização de uma subrotina dentro do seu próprio escopo, mas isso é um assunto de uma outra videoaula. A main, ou principal, é aquela que é chamada na inicialização do programa. Alguns fatos importantes e interessantes são que ela retorna 0 quando não ocorre erro, e que pode apresentar dois argumentos, que são lidos da linha de comando. Esses argumentos são guardados num vetor, chamado argv, e a quantidade armazenada num valor inteiro, chamada argc. Por último, há de se apresentar uma prática com bastante utilidade, que é a separação das subrotinas em arquivos. Dentre os pontos positivos, a reusabilidade é alcançada pela possibilidade de reutilização do mesmo arquivo a partir de vários programas diferentes. Além disso, a divisão do código em pequenas bibliotecas permite que se crie arquivos temáticos. Por exemplo, um arquivo que só tenha funções relacionadas à interface gráfica, ou outro que tem apenas subrotinas matemáticas, e assim por diante. Abre-se também a janela para que mais de um programador trabalhe ao mesmo tempo em um mesmo aplicativo, cada um produzindo seu próprio conjunto de funcionalidades. Na prática, deve-se implementar algo dessa maneira. Cria-se um arquivo que contém apenas as assinaturas das funções, chamado de cabeçalho, com extensão .h. Outro arquivo deve ser criado, agora com a implementação das funções e o mesmo nome do arquivo de cabeçalho, porém com extensão .c.
o arquivo .h deve ser ligado ao arquivo .c, além do arquivo em que se encontra a função main ser ligado ao arquivo .h. As rotinas agora são usadas sem o menor esforço. Pois bem, espero que tenham gostado dessa videoaula e peço que deixem a sua opinião no site do PETCC. Até mais.